Estava ouvindo a música aqui do Melô do Marinheiro e é uma história de alguém que queria fazer uma viagem e tudo mais lá, entrar meio de, né, as escondidas ali no navio, né? Música aí dos anos 80 ainda. Próximo a isso, só que agora de uma maneira muito mais legalizada, a gente ouve muito falar de intercâmbio. Então você tem hoje intercâmbio para as pessoas que querem ter oportunidade de conhecer uma cultura nova, querem estudar fora, até intercâmbio de trabalho, tem uma série de oportunidades. Mas a gente convidou um especialista no assunto que, sem dúvida alguma, se não o maior nome, um dos maiores nomes aqui da nossa região nesse assunto intercâmbio, que é o Alain Mittelman, que é da Just Intercâmbio, está aqui gentilmente, abriu um espaço na agenda para vir bater um papo com a gente, falar desse tema. Bom dia, Alain, você tá bem, querido? Pô, bom dia, Walter, prazer estar aqui com você, sempre te ouço o Paulinho, a Isa. Legal, cara. E aí, estamos aqui, vamos falar de intercâmbio, vamos falar, realmente é o que você falou, é totalmente legalizado. Exatamente. Não é de ganhar tudo no navio e ter a experiência, mas vamos debater aí as experiências possíveis no exterior, Walter. A história do intercâmbio, pelo menos há um tempo atrás, né, há um passado não tão distante, era uma coisa meio reservada a filhos de pessoas com melhor poder aquisitivo, programas de intercâmbio de clubes de serviço, né, como por exemplo acontece do Rotary Club, que tem um programa de intercâmbio muito famoso, né, no mundo todo, e outros programas que eu não vou lembrar de todos aqui, mas era uma coisa um pouco mais restrita, né, processos seletivos pesadíssimos, tal, aquela coisa toda. Com o passar do tempo, isso veio sendo facilitado por empresas como a Just, que está aí no mercado. Você está há quanto tempo no mercado já? 18 anos, Walter. E essa ideia de montar uma empresa de intercâmbios surgiu a partir do intercâmbio que você fez, é isso? Sim, exatamente. Eu fui intercambista na Austrália, então estive na Austrália em 99. Aí na época procurei em Sorocaba alguém que trabalhasse exclusivamente ou que fosse especialista na questão de intercâmbio. Na época não encontrei, aí acabei fazendo o processo por São Paulo e aí entendi que Sorocaba comportava uma empresa que trabalhasse especificamente com intercâmbio e que não tivesse o intercâmbio como um produto na prateleira, né? Como mais um produto a ser trabalhado e sim especificamente na questão do intercâmbio. Então eu venho do intercâmbio, eu morei na Austrália 1 ano e logo na minha volta eu decidi que era isso que eu queria fazer da vida, de mudar a vida das pessoas, porque isso acaba sendo um divisor de águas quando a pessoa... Você pode conversar... É nítido o crescimento. Eu tenho várias pessoas, só interrompendo rapidamente você, e como um testemunho aqui também, tem várias pessoas que eu conheço, filhos de amigos ou amigos que voltaram, não que elas voltam assim, diferentes, mas elas voltam amadurecidas, elas voltam com uma outra visão de mundo. A grande magia do intercâmbio é essa, Alan? Primeiro, Walter, eu acho que a pessoa se conhece melhor. Eu acho que antes de tudo, a gente fala que o intercâmbio é o encontro consigo mesmo, né? Porque você se testa, você sai da sua zona de conforto, você vai viver num país onde você não domina idioma, se afasta da família, né? Porque você acaba tendo que tomar decisões que normalmente aqui, até pela questão cultural, o jovem ele é muito protegido pela família, né? As coisas acontecem quase que sem ele saber que as coisas estão acontecendo, as coisas acontecem. Né? Então quando a pessoa vai para o intercâmbio, ele se coloca em situações que ele não está acostumado. Então ele volta mais flexível, ele volta dando valor a várias questões, inclusive do Brasil e da sua família. Ele tem que resolver situações que ele não estava acostumado. Então inevitavelmente esse jovem, esse profissional, esse adulto, porque o intercâmbio, e aí só pegando o gancho na tua pergunta, assim, realmente alguns anos atrás existia essa questão que o intercâmbio é para rico, o intercâmbio é só para quem tem poder aquisitivo e para uma faixa etária X. Específica. Hoje, só um dado, hoje a faixa etária principal do intercâmbio é de 22 a 29 anos. Né? Então aquela ideia de, é só molecada. Adolescente, né? Então continua tendo, lógico, o mercado do adolescente ele é relevante no intercâmbio. Mais aquecido ainda tal, mas cresceu muito essa outra faixa, né? Exatamente. Hoje você tem o pessoal de 30, de 40, de 50, a gente teve recentemente um senhor de 72 anos fazendo intercâmbio. Que legal. Olha que bacana. Não interessa? Então, vem se tornando cada vez mais uma programação familiar. O intercâmbio faz parte hoje de um planejamento familiar.
E aí já não é mais só para quem tem um poder aquisitivo privilegiado. Hoje as oportunidades são das mais variadas e ela começa com 2 semanas. Você não precisa ficar um tempo extenso. Então, hoje tem para todo mundo, Walter. Hoje não é só para aquela população que alguns anos atrás se imaginava que era só para eles o intercâmbio. Poucos privilegiados. Não queria pedir perdão na hora que você começou a falar. Eu estava aqui porque eu tive que correr até o Pantanal para encontrar com a Juma. Com a Juma, mas vamos falar com a Cristiana Oliveira. Daqui a pouquinho ela vai bater um papo aqui com a gente. É muito legal. Aliás, agradecer já de antemão aqui a presença dela, tal, que vai estar num evento aqui na cidade. A gente já vai falar desse assunto também. Mas a história do intercâmbio é legal, porque assim, a mãe de uns amigos meus, nossa, ela ficou tão nervosa, tão desesperada. Eu falei, mas quanto tempo ele vai ficar? Ela falou, 1 mês, mas eu já estou sofrendo. Não sei onde ele vai parar, não sei o quê. Porque, infelizmente, acho que nos anos 90, algumas pessoas tiveram experiências ruins com isso, no intercâmbio, né? Paulinho, não sabia onde... O que acontece é o seguinte, Paulinho, eu acho que hoje se profissionalizou demais. Então você tem algumas questões. A tecnologia ajuda muito, prejudica também, né? A tecnologia, ela, se não bem utilizada, ela prejudica. Mas há uma profissionalização tanto do fornecedor, né, do parceiro estrangeiro, quanto das agências no Brasil que fazem um trabalho, por exemplo, de preparação, de conscientização. Muitas vezes é tão ou mais importante você preparar os pais do que o próprio estudante. Porque os pais ficam tão inseguros, essa questão do filho a primeira vez estar longe deles, que eles podem eventualmente não só não ajudar... Não, e às vezes não só não ajudar, como deixar o jovem que está indo mais inseguro. Então, realmente, eu acho que existia uma questão muito, talvez muito, um modelo diferente lá atrás, que hoje é muito diferente. Então, era isso que eu queria saber, porque uma amiga minha, coitada, ela caiu numa cilada. Ela foi fazer trabalho escravo lá, ela foi parar numa família, ela tinha que fazer todo o serviço da casa... parar na base do chicote. E ela queria vir embora, não conseguia. Mas isso é o mal, às vezes, como todas as profissões, tem empresas que infelizmente... hoje eu estava vendo de manhã no Bom Dia Brasil, uma agência de turismo, né, lá de Goiânia, que disse que quebrou em 6 milhões. Nossa. Teve casal brasileiro, com família, tudo, que foi, né, achando que tinha passagem de volta, mas só tinha emitido o bilhete de ida. E teve que gastar, para voltar agora, 15 mil reais de bate-pronto, sem ter, para poder voltar para o Brasil e tal. E uma série de famílias. Então, assim, você vê que tem profissionais dos mais diversos gabaritos, vamos dizer assim, gente do bem e gente, infelizmente, que vai dar aplique em qualquer lugar. Mas né? só também tem, Paulinho, uma questão seguinte. Né? Eu não sei a história da tua amiga, mas, por exemplo, felizmente é uma coisa que mudou muito, porque também a gente entra numa questão cultural. O que o brasileiro hoje, o jovem, está acostumado em termos de responsabilidade em casa? Nada. Então ele não arruma o quarto, ele não tem responsabilidade de fazer nada. Então, no passado, era muito comum também você ouvir que as pessoas falavam, mas eu tive que fazer serviço de casa. Peraí, você está vivendo numa cultura que todos os membros da casa costumam fazer isso. Então, o que não pode é só o intercambista fazer alguma coisa. Mas se todos os integrantes da família, cada um tem uma atividade doméstica, então um ajuda na cozinha, o outro corta a grama, é justo que o intercambista entre nesse ritmo. E a questão cultural, o Brasil, a gente acaba tendo, numa parcela da população, você acaba tendo uma secretária do lar que o jovem sai de casa, ele volta, tá tudo arrumado. Exatamente, Então também tem uma questão cultural que hoje eu entendo que a preparação para esse tipo de diferença cultural, ela é profissional e aí ela minimiza eventualmente, lógico. E você tem que estudar um pouco da cultura do país, saber um pouco, né, como funciona a rotina do... Até para poder escolher o destino, Paulinho, hoje tem tanta opção, né? Você tem uma lista de países, então não dá para você ir de olhos fechados, você tem que pesquisar mesmo. Esse é um papel dos dois lados. A agência tem como um papel importantíssimo de aconselhar, de mostrar, mas o intercambista, o viajante, ele tem que fazer o seu dever de casa de entender o que mais... Não existe certo e errado no intercâmbio, existe o que é mais adequado para o Paulinho. Então não tem, o certo é ir para tal lugar ficar tanto tempo. Eu não sei. Eu preciso entender quais são os objetivos do Paulinho e quais são os seus desejos. E aí sim a gente encontra o que é mais adequado. Então também o intercambista tem que fazer esse dever de casa de colocar a cabeça no travesseiro e falar,
é aqui que eu quero ir. Não quero descobrir os meus desejos. É a vontade que a pessoa tem e a experiência que a empresa de intercâmbios tem para tentar entender da melhor maneira possível e oferecer o leque de opções, aí, vamos chamar assim. Eu participei de um evento, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas lá da Just Intercâmbios, tal, da tua equipe, e a gente percebe uma preocupação de vocês lá em ter como parte integrante pessoas que já fizeram intercâmbio, justamente para poder passar essa experiência às outras pessoas. Você é um dono da empresa, você tem experiências disso. E parece que você busca no mercado pessoas que tenham experiência para trabalhar, para poder dar essa segurança e colocar essa realidade. Como é que encarar a vida lá fora, né? Existe essa diferença cultural, hábitos e tudo mais, tal, que a pessoa vai enfrentar. E isso é uma característica da Just também, não é, Alan? Hoje é obrigatório, Walter. Na verdade, a gente não tem nenhum consultor que converse com pais e estudantes que não tenham a experiência no exterior. Que é muito diferente você ter vivido, né? Você ter vivenciado algumas experiências, algumas situações, e você lê, que é legal, enfim. Então, obrigatoriamente hoje, quem conversa com pais e estudantes, eles já viveram, seja um mês, ou 6 meses, ou um ano. A gente tem 2 das que você conheceu, que foram a Dani e a Daiane, elas têm 5 anos fora do país. Sim. Uma na Inglaterra, outra na Irlanda, né? A Priscila, que também participou do evento, ficou 1 ano e meio nos Estados Unidos. Bacana. Então a gente tem essa questão de falar, isso, aconteceu comigo isso, assim que eu resolvi, isso foi fácil, isso foi muito difícil, a adaptação aqui foi mais delicada. Então, obrigatoriamente, e normalmente a gente acaba dando até essa preferência, né, das pessoas que acabam tendo a experiência conosco, né, além de ter vivido fora, ter vivenciado a experiência com a Just, mas obrigatoriamente alguém que tenha ficado no exterior. Agora, o Alan, falando um pouco do mercado, né? A gente estava falando fora do ar aqui. O Alan, inclusive, ele é diretor da Belta, né? Que é, vamos dizer, um órgão, seria um regulamentador da área de intercâmbio no país, é isso? A Belta é a Associação Brasileira das Agências de Intercâmbio. Ela hoje, possui, entre os associados, ela tem 70% a 75% do mercado brasileiro, né? Nós estamos falando hoje, Walter, de um mercado que manda quase 300 mil estudantes por ano, né, para o exterior. Bastante, hein? Bastante. Se a gente imaginar que em 2005 eram 34 mil. Caramba. Nós estamos falando em 12 anos, um crescimento 1000%. Muito relevante. Então, a Belta tem como função regulamentar o mercado, a questão da ética, de proteger o consumidor, e aí a gente se envolve em todos os aspectos. Hoje sou diretor de operações, são 3 diretores e uma presidente, eu estou há 3 anos no cargo. Tem sido muito bacana, né? A gente participa de muitos eventos. Eu hoje já tinha sido convidado algumas vezes, mas não me sentia pronto para abdicar de algum tempo da Just Intercâmbios para a Belta. Hoje tem sido possível, tem sido um trabalho legal, porque trabalha para o mercado nacional, e isso é bastante interessante, e estou muito contente de fazer parte da associação. E um mercado que em 2016 cresceu 12%, né, a gente estava falando aqui, e apesar ou por causa da crise, pode ser que também seja reflexo desse aumento, né? Que são dados que, obviamente, como eles fazem parte, o Alan faz parte da associação, né? Tem todas essas informações. O brasileiro está procurando mais viajar e fazer intercâmbio depois de toda essa, vamos dizer, esse destempero econômico, político que nós estamos vivendo? A pergunta sempre é essa, Walter. Se cresce apesar ou por causa da crise, né? Eu entendo que seja um pouco dos dois, porque hoje você tem comprovadamente pessoas qualificadas e que estão fora do mercado, e que elas têm que buscar um diferencial para que ela consiga uma recolocação adequada para sua carreira. E o intercâmbio, ele passa a ser, diferentemente do turismo convencional, ele não é um luxo, ele é algo que, se você conversar com qualquer diretor de RH de qualquer empresa, o que uma pessoa que vem do exterior traz para dentro da empresa em termos de flexibilidade, em termos de proatividade, então o idioma, o que lá atrás, falando, Paulinho, lá nos anos 90 era o inglês. O inglês hoje, e eu vejo vocês falando muito isso aqui, ele não é mais a questão, o diferencial. A pergunta é, fora o inglês, o que você me oferece? Que mais O que mais você me oferece fora o inglês? Então, a questão desse diferencial, a crise traz pessoas que têm uma rescisão de contrato, por exemplo, receberam um dinheiro e que, ao invés de deixar o dinheiro acabar,
ele investe na educação e na sua recolocação. Então, apesar da crise, por causa da crise, eu entendo que o mercado de intercâmbio é um grande aliado nessa questão. E aí você colocou, né? Você tem hoje pessoas que, a gente estava conversando em off isso, pessoas que têm no imaginário, no planejamento, eventualmente se mudar do país, né? Até por conta da situação. O intercâmbio, ele é um test drive. Ele é um momento de falar assim, tá bom, eu vou me testar. Hoje tem um intercâmbio familiar, o que é uma coisa que tem se tornado cada vez mais comum. Olha que interessante, legal. Então a família vai com os filhos, cada um tem uma atividade, um estuda de um jeito, outro de outro, as crianças têm atividades lúdicas e de passeios. Ele fala, peraí, deixa eu entender se a Nova Zelândia, ou se o Canadá, ou se a Austrália é um país que nós gostaríamos de viver. E para isso eu preciso de um test tempo. Drive. Exatamente. Então hoje o intercâmbio familiar tem se tornado cada dia mais popular na procura de famílias brasileiras que você vê que tem até uma certa estabilidade no país, mas que decidem que talvez seja um momento de tentar alguma coisa fora. Pais investindo para o filho fazer graduação fora e criar uma carreira fora. Esse é um outro. Com o fim do Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa que, com todos os equívocos cometidos, colocou o Brasil no mapa na questão do intercâmbio de graduação, que era irrelevante. Hoje você tem um público órfão desse programa, e que aí quem tem condições próprias de investir no intercâmbio vai fazer a graduação. E aí você tem, por exemplo, hoje graduação no Canadá, que custa, se você pegar uma universidade pública hoje para morar em São Paulo com moradia, alimentação e pagar uma universidade pública particular em São Paulo, é mais barato fazer no Canadá. Sim. Então hoje você tem mercados diferentes. Então você tem oferta para todos os públicos, para quem está de férias e fala, não, eu tenho meu trabalho e vou curtir as férias durante 20 ou 30 dias. O adolescente que vai fazer um ensino médio, que é um intercâmbio, como a gente falou, de rota, enfim, super tradicional. O profissional que quer recolocação, a família que quer fazer um test drive. Você tem a terceira idade que fala, vou fazer espanhol com gastronomia, vou fazer italiano com história da arte. Gostoso. Super legal. E é um turismo mais econômico do que o turismo convencional. Se você passar um mês na Itália fazendo italiano com gastronomia, é mais barato que passar uma semana fazendo turismo convencional. Você tá vendo, cara? Que legal. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Bom, Alan, a gente tem muito assunto para falar, obviamente, né? É um tema bastante extenso, mas a gente queria até reforçar o convite para você estar outras oportunidades aqui com a gente, falando sobre o tema também. Mas as pessoas estão ouvindo a gente, se alguém tiver interesse, tá, em obter informações também, falar sobre intercâmbio. Nossa recomendação aqui, porque o Alan é um Alan é um grande. Eu gosto de falar, falo Alan para ele, mas diz que a mãe chama de Alan, entendeu? Então a gente tem que respeitar a mãe, né? Isso. Então, eu sempre respondi que tanto faz, Walter, mas um dia ela falou Alan. Então tá bom. Tá bom, Alan. E para falar de intercâmbio, procure a Just Intercâmbio. Qual que é o telefone da Justin? Em Sorocaba é 3234-3400. Na região a gente atende também outras cidades. A gente tem uma unidade em Tatuí, tem uma unidade em Itu e um pouquinho mais distante ali em Alphaville e Barueri. Mas em Sorocaba é o 3234-3400. A gente fica ali no Campolim, atrás do McDonald's. Agora assim, a pessoa tá lá, tá pensando. Acabou de ouvir o nosso papo aqui, tá pensando, mas ainda não tem a grana reservada, não sabe quanto custa. Pode ir lá também que passa informação para a pessoa. Primeiro porque quebra uma questão, Walter, que as pessoas têm medo às vezes de achar que é muito caro. Né? Então, não. E a nossa função, a pessoa não tem nenhuma obrigação de saber. Então, a nossa função é passar orientação, passar orçamento sem nenhum compromisso. Então, deve ir lá. Então, você tem lá gente super preparada. Então, queria mandar um abraço para todo mundo lá que provavelmente estão ouvindo. Eles estão ouvindo. Então, tá todo mundo pronto para passar informação, ajudar. Como eu falei, as pessoas moraram fora. Então, pode dar dicas sobre acomodação, sobre passeio, sobre curso, enfim, para todas as faixas etárias. Então a gente está lá para ajudar. Então a gente faz isso desde 99, exclusivamente sobre intercâmbio. Eu me lembro que quando eu abri a Just, você é maluco, trabalhar só com intercâmbio não dá, né? Aí, são 18 anos trabalhando exclusivamente com intercâmbio, só curso no exterior, a gente não faz nada diferente disso, Walter. E é verdade, eu tava na Rádio Rock e vi esse cara começar na área de intercâmbio. Muito legal. Parabéns, Alan, e você é sempre muito bem-vindo aqui. Sucesso, abração pessoal da Just lá. Repete o telefone para quem quiser. 3234-3400. Alan Mittelman da Just Intercâmbios falou aqui com a gente sobre esse tema tão buscado hoje. E você vê que tem diferenças de necessidades, novas oportunidades, preços para todos os bolsos,
diversas oportunidades, até que você não pensou, eles têm lá para oferecer. E só para fechar, Walter, até quem quer ficar mais tempo e quer estudar e trabalhar legalmente, já dá essa possibilidade. Você tem aí 3 países, Austrália, Nova Zelândia e Irlanda, que o estudante vai lá, estuda, trabalha, se mantém lá, paga acomodação. Eu sei que na Austrália eles aceitam bem brasileiros. Muito? A Irlanda também, a Nova Zelândia. Isso, a Irlanda então são também. 3 países muito legais que você pode ficar um período mais longo, estudar e ter a permissão de trabalho. Legal, Alan. Sucesso. Um abraço para vocês. Valeu, querido.